Senhoras e senhores, finalmente o Denver Nuggets mexeu em alguma coisa e foi tipo assim, depois de um tempo que todo mundo já fez todas as mudanças, e aí eles fizeram uma movimentação que eu julguei até então um pouco interessante e um pouco curiosa, porque eu não sei o quanto isso vai modificar realmente o Denver Nuggets, da estrutura atual que eles se encontram e como o time foi construído e como ele tá se perdendo aos poucos. E eu acho que essa troca não vai tornar esse time um calibre de campeão novamente. A gente vai ter que falar sobre a chegada de Russell Westbrook no Denver Nuggets. Tá, primeiro debulhando a troca foi o seguinte: o Chris Dunn foi para o Clippers mandou para o Jazz o Russell Westbrook mais algumas escolhas de segundo round, acho que foi uma ou duas. Depois dispensou o Russell Westbrook, o Utah Jazz, porque não tinha interesse nos serviços dele, e aí ele se tornando um agente livre, né, ele um jogador livre no mercado, com ele tendo optado pela player option dele, ele tem um contrato mínimo de veterano. Denver Nuggets decidiu assumir essa bronca. Primeiramente, quando eu vi essa troca, essa movimentação na verdade acontecendo, eu pensei, é a segunda vez que um time que foi recém-campeão faz a burrada de trazer o Russell Westbrook, tá ligado? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Por quê? O Lakers fez isso, campeão em 2020, 2021, depois de sair dos playoffs, fez a mesma coisa. Trouxe o Russell Westbrook por dedo do LeBron, só que naquela época tem que levar em consideração que ele ganhava com uns 40 milhões de dólares, por aí. Agora, o Denver Nuggets se encontrou na mesma situação, campeão em 2023, perdeu em 2024 e agora trouxe o Russell Westbrook, só que por um contrato mínimo de veterano. Se você colocar cruamente o Russell Westbrook nesse time do Denver Nuggets, vindo da segunda unidade, obviamente que ele não tem o mínimo espaço de ser titular num time em que temos Jamal Murray, você tem uma realidade em que ele consiga jogar. Aquele cara que traz correria, aquele cara que pensa pouco e corre muito dentro do time, e ele pode jogar sem a bola na mão, tendo um jogador que joga como point center, que é o Nikola Jokic, o cara que pega a bola e consegue armar o jogo com esse doido correndo pra todos os lados pra ele finalizar, porque o Russell Westbrook ainda é um bom finalizador. Ele não tem chute e nem vai desenvolver um chute que seja aquele cara que vai oferecer um perigo pra qualquer time que vai lá colocar alguém pra marcar ele nos 3 pontos e espaçar a quadra. Ele não vai ser esse cara. Então, existe uma possibilidade dele jogar. Só que você vê aquele elenco campeão em 2023 do Nuggets, perdendo o Bruce Brown primeiramente, depois perdendo KCP pra trazer um Russell Westbrook como se fosse o cara pra tentar preencher essa lacuna. Eles não fizeram nenhuma outra movimentação, nenhuma outro tipo de proposta decente pra outros times pra pegar uma peça de peso, e simplesmente apostaram em Russell Westbrook e alguns draftados, sendo que um deles inclusive rompeu o Aquiles e vai ficar de fora da temporada. Cara, é simplesmente loucura o que tá acontecendo no Denver Nuggets, e eu tenho medo de agora a equipe não conseguir se reestruturar da mesma forma que foi pra entregar um legado digno pro mano Nikola Jokic depois da incrível temporada que eles fizeram em 2023. Algumas das coisas que pesam na hora de você colocar o Denver Nuggets contra a parede em conseguir assinar com um jogador de mais nome é literalmente a CBA, a nova CBA, vou falar mais uma vez, tipo, limita os times, teto salarial, escolha de draft, blá blá blá. Aquela CBA que tem todas essas regras restritivas, o contrato máximo que eles entregaram na mão de Michael Porter Jr. exige que o Michael Porter Jr. jogue a nível All-Star, exige que o Michael Porter Jr. seja a melhor opção depois de Jamal Murray, depois de Nikola Jokic. Esse é o grande problema. O contrato do Michael Porter, pela temporada que ele fez ano passado, com todas as complicações que ele teve familiar e tudo mais, não está sendo a prova, ele não tá valendo aquele contrato. Pelo contrário, vai fazer com que o time comece a abrir mão de alguns jogadores, e por ordem de importância e ordem salarial, o Michael Porter fica por último junto com as duas estrelas do time. Então, a chegada do Russell Westbrook, uma boa chance dele se provar vindo do banco de reservas. Ele vai estar junto com outros jogadores um pouco menos experientes no banco de reservas, como o Bones Highland, o Justin Holiday, que tava lá no Denver, também está como free agent. Então, cara, é uma oportunidade pro Russell Westbrook. Eu não sei se foi a melhor opção para o Denver Nuggets. E aí isso me levou a dar uma olhada na lista dos remanescentes. Eu vou fazer um vídeo ainda a respeito de os principais jogadores que estão sobrando no mercado e parece que ninguém quer, mas dentre eles a gente pode começar listando aqui Zach LaVine, Brandon Ingram, Luke Kennard, Markelle Fultz, Bertans, Tyus Jones, Spencer DeWind, Zach Okoro, Gordon Hayward, Precious Achiuwa, Lonnie Walker, Cedi Osman, Evan Fournier, Robert Covington, Malachi Flynn. Enfim, de todos os jogadores que mais me interessaram na free agent, que ainda estão como agente livre, eu acho que se fosse pra escolher um armador pra vir do banco, se você quer um jogador que arme o jogo, Tyus Jones era a sua melhor opção. Se você quer um jogador pra poder substituir, nem que seja vindo do banco de reservas, o que o Bruce Brown fazia, ou se não, o que o KCP fazia, cara, é melhor você testar um Isaac Okoro aí, que tá também como free agent, do que você testar um Russell Westbrook. Russell Westbrook, lembrando que por um contrato mínimo de veterano, vale muito a pena pra um time que precisa de uma segunda opção, um jogador diferente, né? Temos vários estilos de sexto homem. Não necessariamente precisa ser um cara arremessador, não necessariamente precisa ser um jogador 3D, não necessariamente precisa ser um armador, precisa ser um jogador que modifique o esquema do time titular pra poder trazer um ritmo diferente pra partida, e geralmente esses caras têm alguma peculiaridade
habilidade que os jogadores que estão em quadra não têm. E nesse caso, o Russell Westbrook pode ser esse cara pro Denver Nuggets, mas nessa extrema opção de manter Nikola Jokic e Russell Westbrook ao mesmo tempo em quadra. Só vejo como essa realidade. No final das contas, eu acho que foi uma off-season até o momento bem ruim para o Denver Nuggets, tão ruim quanto a do ano passado, talvez um pouco pior, porque o KCP faz mais impacto nessa equipe do que o Bruce Brown, na minha humilde opinião, e eu acho realmente que o Russell Westbrook não vai vir ser esse cara para modificar totalmente o time. Por outro lado, pelo Clippers, eles conseguiram um cara que arremessa um pouco melhor dos 3 pontos. Era um cara que teve uma temporada fraca no passado, mas também teve pouca minutagem de quadra. Teve 5,4 pontos de média, 2,9 rebotes, 3,8 assistências, arremessando 37% para 3 pontos e 47% dos arremessos de quadra. Um aproveitamento bem baixo de lance livre, com menos de 70%. Mas lá no Utah ele estava jogando menos de 20 minutos, na verdade 19 minutos por partida. Então o armador titular do Clippers é óbvio que é o James Harden e não tem nenhuma competição para esse cara. Para vir como um point guard do banco de reservas, para vir como uma opção por um contrato baixo como é o do Chris Dunn, eu acho que vale a pena o teste para substituir o Russell Westbrook, tendo em vista que ele arremessa melhor que o Russell Westbrook. O Westbrook na temporada passada teve um impacto até que positivo para o time do Clippers, com 11 pontos, 5 rebotes, 4,5 assistências, arremessando 45% de quadra, mais 27% para 3, e ele jogava uma minutagem um pouco acima do que o Chris Dunn joga, na verdade, 4 minutos aproximadamente a mais, o que não é um tempo de quadra relativamente muito maior para ele produzir praticamente o dobro da pontuação, só que são estilos de jogo totalmente diferentes. Pelo bom draft que o Utah Jazz fez, eles tinham todo esse espaço para poder abrir mão do nosso mano Russell Westbrook. Eles têm a Isaiah Collier, que é um moleque muito novo, que vai ainda custar menos dinheiro pro Utah Jazz do que o Russell Westbrook. Conseguiram o Kyle Filipowski, um pivôzão arremessador que pode revezar com o Walker Kessler. Conseguiram o Cody Williams, que é o irmão do Jalen Williams, que pode vir a agregar nesse time também da segunda unidade, sendo uma peça importante. Então, realmente não tinha espaço no Jazz para o Russell Westbrook, a não ser que eles quisessem pagar esse contrato mínimo de veterano para ele continuar lá no time sendo um exemplo de banco de reservas, jogando ainda 15 minutos por partida. O Denver, eu acho que sofreu mais esses 2 últimos anos e ele pode ter mais espaço do que nas outras 2 equipes. No Clippers, o Clippers ele tá numa situação que, meu amigo, inclusive eu tô devendo um vídeo do Clippers faz uns dias e não vai ser esse, mas eu vou trazer um vídeo do Clippers em breve pra vocês, junto com a parte 2 dos jogadores da Summer League, que vocês me lembraram de alguns nomes que eu não acompanhei muito de perto e eu acabei de pesquisar a respeito e os caras estão voando realmente. Vamos ter que trazer uma parte 2 da Summer League, fechou? Então essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você quiser apoiar esse canal, você já sabe como. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like que vai estar ajudando esse canal a continuar crescendo e a chegar a mais amantes do basquete. Se você quiser me apoiar ainda mais, temos aqui embaixo o Seja Membro. Se fizer sentido, obviamente, pra você, você vai entrar para um grupo dos All-Stars do Guibeira pra gente trocar uma ideia lá no Telegram e vocês ajudam a decidir os temas dos vídeos aqui. Tem alguns benefícios que é bem interessante, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Dito isso, eu te vejo no próximo vídeo, até a próxima e falou!